Olá, eu me chamo Marco Antônio, sou estudante do curso de Filosofia à Distância, ofertado pela UFP do Polo de Teresina. Venho aqui para compartilhar um pouquinho com vocês sobre um assunto que eu considero de extrema importância nesse exato momento que nós estamos passando, um momento de isolamento social, de pandemia, consequentemente eleições se aproximando, e eu queria compartilhar aqui com vocês um pequeno assunto da filosofia política. Na Grécia Antiga, com Platão e Aristóteles, é impossível não falar de filosofia política e não lembrar desses dois grandes pensadores, que seus pensamentos muito contribuíram para a política ou a filosofia política que se tem praticado hoje. Foram eles os responsáveis por consolidar a reflexão filosófica sobre a política, sobre os interesses da comunidade, lá na Grécia Antiga. Desde então, a filosofia tem levantado questões referentes ao âmbito da vida política, por sua vez, um dos fatores que determina o rumo da sociedade, ou seja, refletir a respeito da sociedade que nós desejamos. Embora isso é muito comum nos dias atuais, as pessoas pensarem a política como algo distante, que diz respeito somente àqueles que se dedicam a viver profissionalmente dela. Políticos que se dedicam na administração de uma cidade, de um estado ou de um país. E, consequentemente, cabe às pessoas comuns, esse pensamento ainda é muito vívido, preocupar-se apenas com o voto a cada 4 anos ou 8 anos. Enfim, quem não se interessar por política acabará sendo dominado por aquele que se interessa. Interessante pensar que falar em política, você se dedicar ou se achar que não é político, mas lá no fundo você é político. A política você pratica sem mesmo nem saber. A filosofia nos oferece elementos para pensar a política de forma mais abrangente. Nos mostra que somos seres políticos, mesmo que se pense ao contrário. Um bom exemplo disso é a compreensão das relações dos seres humanos, bastante marcado por poder. E o que viria a ser o poder? Falar em política, consequentemente, tem que se remeter à definição de poder, ao conceito de poder. E uma das primeiras noções que se tem de poder é a capacidade de organizar as vontades coletivas e torná-los únicos. O resultado passa a representar a vontade do poder. Esse é um dos conceitos de poder. Ou seja, exercer sua vontade em cima do outro. Poder, de forma mais geral, viria a ser isto. Bom, dito isto, e aqui eu não vou me aprofundar muito no poder, porque nosso tempo aqui é breve, né? Mas eu indicaria a vocês a leitura de Microfísica do Poder, de Michel Foucault. É um dos caras que trabalhou bem, um dos pensadores que mais trabalhou bem poder. Ele explica as relações de poder de várias formas, desde dentro de casa até o seu trabalho, a sua vida social, enfim. Bom, os conceitos construídos pelos gregos na antiguidade ainda hoje são utilizados no pensamento político. Entre as muitas contribuições dos filósofos, destacam-se, como eu já havia bem mencionado, as figuras de Platão e Aristóteles. Platão acreditava que apenas cidadãos capacitados poderiam ocupar cargos políticos. E dentre eles, onde
puxar farinha para o nosso saco, ele acreditava que somente os filósofos teriam essa capacidade por ter o entendimento da razão, o raciocínio da razão. Em seu amplo pensamento político foi desenvolvido principalmente em 3 diálogos: a República, que ele trata da perfeita organização da cidade; o Político, cuja temática é o conhecimento necessário ao político para exercer um governo bom e justo. Nossos políticos estão precisando ler o Político, né, para ver se as coisas ficam melhores para todos, né? E as leis, que se destinam às ações dos cidadãos e às construções de leis que as regulam visando o bem de todos. Que a gente não pode dar também as leis, a gente tem que saber que nós temos leis, mas também nós temos nossos deveres. E é importante que estejamos sempre a par dos nossos direitos, das nossas leis, praticar e cobrar, né? Em A República, Platão afirma que uma cidade perfeita seria aquela governada pelos mais sábios, praticantes da filosofia e donos de um caráter racional, e aos de caráter... Ele faz uma divisão da sociedade, ou seja, para que a cidade seja perfeita, governar seria mais para os mais sábios, no caso, os filósofos. Aqueles de caráter mais destemido, mais bravos, mais valentes, seriam então dadas as características a eles a função de proteção da comunidade. E as pessoas de caráter mais possível seriam dadas a tarefa de produção de bens necessários e sobrevivência de todo aquele que se preocupa com o corpo, né? Basicamente, a ideia que eu queria falar sobre Platão é isso, deixando de fora muita coisa também importante. Ainda sobre essa temática que ele fala, abordagem, a gente poderia citar o mito da caverna, que para Platão, né, existem 2 mundos, o mundo visível e o mundo sensível, no qual o mundo sensível seria apenas uma cópia imperfeita do mundo visível. Então, aqui a gente estaria a vir para cá, entraríamos no estágio de amnésia e aos poucos iríamos recobrando do mundo invisível, né? Aristóteles, agora vamos falar sobre Aristóteles. Aristóteles define 3 formas puras de governo, bem como suas formas degeneradas. Muito interessante isso aqui. Monarquia é o governo de uma só pessoa que visa ao interesse comum, que ela pode se tornar uma tirania. Muito cuidado, né? Que é o governo de uma só pessoa que valoriza apenas seus próprios interesses. Defendeu também a aristocracia, que é o governo de um pequeno grupo de pessoas responsáveis por defender o interesse de todos, mas ela pode se degenerar em uma oligarquia, governo de um pequeno grupo voltado para seus interesses. E, por fim, república, que é o governo de um grande grupo com o objetivo do bem comum. No entanto, ela pode se degenerar numa demagogia, governo em proveito próprio, no qual procura manipular os demais. Muito cuidado, a gente tem que estar atento sobre todos esses conceitos, para que nossas escolhas, principalmente na hora do voto, a gente possa escolher candidatos que tenham realmente um interesse para o bem comum, a procura da felicidade, como o próprio Aristóteles afirma. Aristóteles define o ser humano como um animal político, bem como as abelhas, as formigas e outros animais que vivem em grupos. Segundo ele, o que nos diferencia desses animais é a habilidade da linguagem, né? Dessa forma, a cidade seria uma invenção humana. Não seria uma invenção humana, seria uma realização da própria natureza
seres humanos com a finalidade do bem viver juntos. Uma cidade feliz é aquela que proporciona, segundo Aristóteles, aos cidadãos a se dedicar à vida ativa. Dentro dessa vida ativa engloba as ações das criações de projetos, elaborações de leis, o ato político em si. Quanto às meditações, as reflexões sobre essas ações, que é a prática filosófica. Bom, o que eu tinha para falar brevemente era isso. Espero contribuir de alguma forma para vocês. E para aqueles que pensam que filosofia é besteira, que a gente possa aprofundar mais nossos conhecimentos, nas leituras sobre os pensamentos filosóficos, para que a gente possa fazer da nossa sociedade uma sociedade cada vez mais justa, como bem queria Platão, uma sociedade que procura o bem de todos, como bem afirmava Aristóteles, dentro de seus conhecimentos, enfim, que possamos todos ser mais racionais. Obrigado e tchau.